Boa tarde. Obrigado por me receber aqui. Prometo que não vou tomar muito do seu tempo. Não se preocupe, meu rapaz. Se você está aqui, é porque eu já tinha pensado nisso antes de você. Ok. Acho que posso ir direto ao assunto, então. Como quiser. Primeira pergunta. Você é mesmo o diabo? Eu tenho muitos nomes, mas se preferir me chamar assim, não estará errado. Certo. Mas a minha pergunta se refere não apenas ao seu nome, mas a quem realmente você é. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro ama e segue, sem nem mesmo me conhecer. Parece muito convicto em dizer isso, mas realmente eu nunca vi alguém que conhecesse você. Nem mesmo quem falasse algo de bom. Na verdade, a maioria nem acredita que você existe. Ótimo. Isso prova que o meu intento está se cumprindo. Meu objetivo é justamente esse: fazer com que as pessoas não creiam na minha existência. Dessa forma, eu posso agir livremente, conduzindo a vida delas para onde eu quero e sem nenhuma resistência. Faz sentido isso. O que você acha então dos ateus? Eu os amo. São os meus melhores e mais fiéis discípulos. Estão sempre prontos a fazer o que está dentro do meu propósito. E qual o seu propósito então? Ferir ele. Ele quem? Ora, o Criador. A quem prefiro chamar de inimigo? Você está se referindo a Deus? Sim, mas não o meu Deus. Apesar dele ter me criado também. Mas essa é uma outra história. Ok, mas você falou que o seu propósito era ferir o Criador ao fazer as pessoas seguirem as suas ideias ao invés da dele. Eu não entendi muito bem essa parte. Vocês, humanos, são os únicos que foram criados à imagem e semelhança dele, de forma especial, para serem como ele. Por isso, o amor que ele tem por vocês é algo inalcançável para qualquer outra criatura. Quando eu retiro isso de vocês, fazendo vocês seguirem outros valores, desconhecendo a própria origem, essa é a única forma de eu ferir o inimigo, como se fosse um tapa na cara, entende? Ele os fez à imagem e semelhança dele. Mas agora eu estou refazendo todos a minha imagem e a minha semelhança. Então essa é a única forma de eu ferir ele, destruindo o que ele mais ama. Vocês. Não entendo. Se Deus é tão bom, como ele pôde criar alguém como você? Ninguém é criado já mal ou bom. Todos temos o que vocês chamam de livre-arbítrio. Somos livres para fazer nossas próprias escolhas. Mas então por que você se rebelou? Não seria melhor ficar do lado dele? Para mim, o livre-arbítrio não faz sentido se eu não posso fazer a minha própria vontade e ainda dever obediência e servidão somente a ele. Mas isso me parece um pouco egoísta, não? Eu poderia fazer essa mesma pergunta para ele. Você não acha? E quanto a Jesus, ele realmente existiu? O carpinteiro? Infelizmente, sim. Por que infelizmente? Ele não foi morto? Sim, eu mesmo cuidei disso. Mas depois, eu vi que foi um grande erro. Por que um erro? O inimigo foi mais esperto que eu, pois o carpinteiro não era só mais um homem ou mais um profeta, mas era o próprio Filho, que depois da cruz me tomou as chaves do abismo e ainda limitou o meu poder de ação contra vocês. Como assim o próprio Filho? Você quer dizer que ele era o Filho de Deus? Mas não dizem que nós todos também somos filhos de Deus? Não seja ignorante, não confunda as coisas. Vocês são criaturas. Ele os trata como filhos porque vocês foram gerados por ele.
Já o filho do meu inimigo encarnou no carpinteiro para vir até a vocês, mas ele era já antes de todas as coisas, e tudo foi feito por meio dele. Tudo foi feito por meio do Filho? Tudo o quê? Toda a criação. Inclusive o que vocês chamam de universo. Mas não é Deus o Criador? Como pode dizer que quem fez as coisas foi o Filho? Tolo. O Pai, o Filho e o Espírito são um. Como pode não saber disso? Está no primeiro livro da sua Bíblia. Um livro que geralmente é ensinado para crianças. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Por acaso não sabe a diferença entre singular e plural? Quer me dizer então que a Bíblia não é um mero livro de crenças antigas, de povos primitivos, e nem ainda um objeto de manipulação religiosa e política ao longo da história? Bem, confesso que isso foi justamente o que eu tentei fazer todo esse tempo. E por mais que tenha conseguido alguns desvios e alterações aqui ou ali, mas a essência mesmo da mensagem e a verdade, eu não pude mudar. Como eu já falei anteriormente, o carpinteiro limitou o meu poder de ação, então tive que mudar de estratégia. Você fala que depois que Jesus ressuscitou, sua ação ficou limitada, certo? Mas, pelo que eu saiba, muitos cristãos continuaram sendo perseguidos e mortos desde o primeiro século, não? Sim, para mim até pareceu um êxodo no início, pois persegui e matei milhares deles em Jerusalém, na Europa e até na Ásia. O problema é que quanto mais eu os perseguia, mais eles se espalhavam e mais cresciam em número e se fortaleciam. Mas o que mais me doeu foi o que o carpinteiro fez com o meu mais ávido servo e perseguidor dos cristãos. Um jovem implacável, muito útil ao meu propósito. Porém, ele foi interceptado no caminho para Damasco e lá se voltou contra mim, se unindo a eles. De quem está falando? De Saulo, conhecido como Paulo entre os gentios. Ele se tornou meu principal opositor entre os homens, e até hoje as palavras dele me atormentam. Ah, você está se referindo ao apóstolo. Sim, lamentável. Mas esse episódio me fez abrir os olhos para uma nova estratégia, para afastar vocês do Criador e que está dando certo até os dias de hoje. Bem, posso não entender de religião, mas entendo muito bem de números. E a verdade é que o número de cristãos no mundo ainda é maior do que o de todas as outras religiões. Como você pode pensar que teve algum êxito em desviar as pessoas do cristianismo? Não posso reclamar da sua ignorância, pois isso é a única razão do meu progresso. Ouça com paciência. No início, eu perseguia e matava cristãos. Porém, isso fez com que eles crescessem ainda mais. Então, eu mudei a minha estratégia. Ao invés disso, eu decidi me infiltrar no meio deles, falando as mesmas coisas que o carpinteiro ensinava, mas, aos poucos, introduzindo as minhas ideias como se fossem as dele, entende? E não precisei de muito esforço para isso, porque os desejos egoístas de vocês, a avareza e o orgulho, acabaram deixando o meu trabalho muito mais fácil. Além, é claro, de um de seus pecados que mais admiro: a vaidade. Eu só lancei o fermento e vocês a levedaram, indo além até das minhas expectativas. Tudo começou em Éfeso, a maior província romana da época. Bispos deixaram de guiar as igrejas e passaram a ser seus dominadores.
e ainda uniram a igreja ao império, o mesmo império que crucificou o seu Messias, criando a ideia de uma igreja universal romana com sistemas de hierarquias que não foram ensinados pelos apóstolos, abandonando assim os princípios fundamentais da fé. E isso gerou divisões, disputas e perseguições. O carpinteiro foi morto pelas mãos dos romanos para depois fundar uma igreja romana? Essa nem eu entendi, mas tudo bem. Não demorou muito e houve uma ruptura nesse sistema, só que dessa vez na Alemanha. Mas isso também levou a mais divisões entre os cristãos, pois a semente que eu deixei no meio deles ainda estava dando frutos. A história é longa, deixa eu poupar o seu tempo. Em certa ocasião, acusaram o carpinteiro de expulsar um demônio em meu nome. E ele respondeu algo que até eu concordo. Ele disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Agora, já olhou para o cristianismo hoje? Ao invés de uma igreja, como o carpinteiro ordenou que fosse, um só corpo, hoje existem mais de 47 mil denominações cristãs divididas no mundo. Cada uma com a sua própria ideia de fé, com suas próprias doutrinas e regras, que pouco tem a ver com o que ele ensinou. E sabe o que é mais irônico nisso tudo? Eles são prisioneiros que imaginam estar livres. As grades são intransponíveis, porém, eles têm as chaves nas mãos, porque, como eu já disse, a Bíblia de vocês é a única coisa que pode livrá-los das minhas mãos. E vocês as têm sempre consigo. Mas eu induzi vocês a lerem apenas de uma forma superficial, mística, egoísta, filosófica, até como fundamentos de psicologia, mas sem a verdadeira essência que arrancaria as escamas dos seus olhos para enxergarem a verdade que os libertaria. Sei que tudo isso parece um paradoxo, talvez confuso demais para você. Me desculpe, mas eu admiro muito essa confusão. Nossa, estou perplexo. Você está falando tudo isso para mim que não sou religioso. Mas já tentou falar isso para um cristão? Pérola aos porcos, meu caro. Eles não estão mais preocupados com a verdade. Os tempos mudaram, os templos cristãos se tornaram lugar de entretenimento, de extravaso, entende? E ainda é bem capaz deles se voltarem contra você, se você pôr em dúvida qualquer um dos seus líderes. Cegos guiando cegos. Se eu te perguntar, você ama a verdade? O que me responderia? Diria que sim, claro. Quem iria preferir ser enganado por uma mentira? Claro, se tem que eu diria que amo a verdade. Mas eu não entendi por que me fez essa pergunta. Todos vocês respondem a mesma coisa, mas sem pensar. Talvez por ignorância ou por hipocrisia. Vocês mentem para si mesmos, porque a verdade não é algo que vocês apreciam. A questão é que a verdade é sempre desafiadora. Não há conforto na verdade. A verdade te desarma e te expõe. Se você realmente ama a verdade, você deve estar disposto a se humilhar, matando todo tipo de orgulho, altivez e honra que recebe de outros. Deve ser capaz de assumir que está errado, mesmo estando numa posição de autoridade entre os homens. Isso é amar a verdade. E quantos de vocês estão realmente dispostos a isso? Se tudo isso for verdade, quem será salvo no final? Porque é o que eles pregam, não é? Que Jesus vai voltar e que todos seremos julgados e tudo mais. Mas se eles mesmos não estão seguindo corretamente o que foi ensinado, então já está tudo perdido, não é mesmo? Não é assim tão simples. Quantas vezes na história eu fiz todo o povo de Israel cair, seguindo outros deuses e mudando a adoração a Deus?
Porém, sempre houveram os remanescentes, pessoas que não se dobraram a mim, que não se renderam ao sistema. Com esses, nada eu pude fazer. Sei que a minha hora está chegando, mas se pelo menos eu puder ver a face dessas pessoas quando forem surpreendidas no grande julgamento, implorando, dizendo: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E aí o carpinteiro dirá: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E irão estes para o castigo eterno. Se eu puder ver essa cena, para mim já vai ter valido a pena, pois, no mais, eu já sei qual o meu destino. Antes de fazer essa entrevista com você, eu procurei ler algumas coisas sobre isso. E vi que o seu destino é o inferno, o lago de fogo, não é isso? Mas também li que Jesus morreu na cruz para livrar as pessoas desse lugar terrível. Então, por que você não se arrepende e não se une a ele? Não é isso a única coisa que pode livrar os condenados desta sentença? Sim, mas isso foi proposto apenas para vocês, não para mim. Eu não sabia disso. Então é um privilégio muito grande que temos. Agora entendo que parece loucura não se importar com isso. Minha missão aqui é desviar a atenção de vocês para outras coisas. Adorar a Deus, mas de forma egoísta, em busca de bens materiais, curas de doenças e autorrealização. Buscando somente as coisas aqui da terra, e não as que são lá do alto, como a palavra diz. O engraçado é que os líderes religiosos atribuem a mim o que o carpinteiro disse sobre aquele que veio para roubar, matar e destruir. Mas não percebem que ele estava se referindo ao ladrão, ao mercenário, ou seja, ao falso pastor que deveria estar alimentando e cuidando das ovelhas, porém faz justamente o contrário. É esse que está roubando, matando e destruindo as próprias ovelhas, e não eu. Se você for honesto com as palavras, nessa história, eu seria o lobo e não o ladrão. Pense bem, se estes falsos mestres ensinam errado sobre uma coisa tão simples como essa, imagine o que eles não fazem com ensinamentos mais profundos, como, por exemplo, a salvação de vocês, a pureza e o juízo vindouro. Bem, ainda bem que anotei tudo o que disse. Fiquei muito interessado nesse tema, mas tem muita informação para eu processar aqui. O nosso tempo acabou, meu caro. Quem sabe nos veremos novamente no outro lado. Obrigado, mas acho que não.